Shalom, povo santo e abençoado, sejam todos bem-vindos na autoridade do nome de Jesus. Você que já vai entrando aí glorificando ao nome do Senhor, porque hoje o Senhor tem uma palavra para liberar ao seu coração e grandes coisas o Senhor tem feito no meio de nós e por isso nós estamos alegres, porque o Senhor vive. O Senhor continua a fazer sinais, o Senhor continua a operar maravilhas em nosso meio. Então você já vai agradecendo ao Senhor e já entra adorando, que essa unção já está sobre nós, a glória do Cordeiro já está sobre toda a igreja, o Senhor está derramando o poder, a glória dele sobre todos os povos. Aleluia, já entra glorificando o profeta do Senhor, irmã Roberta, lá do Pará. Shalom, irmã Tainá, seja muito bem-vinda. Irmã Jussara, irmã Marciane, eita glória, já entra glorificando ao Cordeiro na autoridade do nome de Jesus. Dulce, vou te colocar aqui como moderadora da live. Já vai entrando e glorificando ao Cordeiro, compartilha com no mínimo 100 amigos, porque hoje o Senhor tem uma palavra ao seu coração. E antes de nós começarmos, vamos esperar mais alguns segundos aqui, amém? Mas hoje o Senhor tem algo para falar ao seu coração, o Senhor tem algo a fazer no nosso meio, o Senhor, esse é o tempo do Senhor destravar desígnios. Esse é o tempo do Senhor curar, esse é o tempo do Senhor libertar os cativos. Coloque aqui no chat, o Senhor quer libertar os cativos. Aleluia! Declare, o Senhor quer libertar os cativos, o Senhor quer libertar os povos, o Senhor quer derramar a glória dele, o Senhor quer derramar sobre todos os povos, todas as nações. Algo o Senhor quer fazer no nosso meio. Shalom, pastora Doane, seja muito bem-vinda. Pastora Doane, quero te chamar aqui daqui a pouquinho. Vou pegar a pastora Doane de surpresa. Se a pastora Doane puder entrar daqui a pouquinho, está mais do que convocada. Hoje eu quero trazer uma palavra ao seu coração, como perseverar diante das dificuldades. Coloca aqui no chat. Como perseverar diante das dificuldades, diante dos levantes, diante das afrontas. Aleluia, eu vou até fixar aqui o comentário de vocês. O Senhor quer libertar os cativos, aleluia. Você que sente que tem algo que está travando a sua vida financeira, espiritual, familiar. Existem libertações, o Senhor nesse tempo quer libertar os cativos. Nós tivemos nesse final de semana uma conferência sobrenatural, onde o Senhor operou curas, milagres, libertações em massa. Foi glorioso o que Deus fez esse final de semana, aleluia. Aleluia, foi glorioso o que o Senhor está fazendo em nosso meio. Aleluia, shalom, irmã Érica, seja muito bem-vinda, profeta do Senhor, pastora, Deus abençoe vocês grandiosamente. Declare, o Senhor quer fazer algo grande em todas as nações, em todos os povos, e para isso Ele está capacitando os escolhidos. Aleluia. Declare aí no chat, o Senhor capacita os escolhidos. Ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Aleluia! Oreca sobredestiaçou. Declare, o Senhor capacita os escolhidos. Sabe por quê, irmãos? Para que não haja soberba, não haja ganância, não haja orgulho. Ele escolhe os pequeninos dele. Irmã Jussara, declare, o Senhor escolhe os pequeninos. Ele escolhe os pequeninos para revelar a glória dele. Então, se você crê, Jussara, se você crê, Roberta, se você crê, você pode ser cheio da glória do Senhor. Porque Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias.
Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Shalom, profeta do Senhor, irmã Érica, sejam muito bem-vindos. Cada um de vocês que está entrando, já vai entrando dando glórias ao Cordeiro, porque o Senhor hoje tem uma palavra e o meu coração está em chamas. Depois de um final de semana aí de glória que nós vivemos. Você que esteve conosco na conferência Atos, na igreja da pastora Doane, coloca aqui, eu fui, eu tava e foi glorioso. Foi glorioso, foi glorioso. Nós vimos e contemplamos os céus abertos e foi sobrenatural. Nós vimos ali uma onda de testemunhos para a honra e glória do Senhor. Shalom, irmã Thaís, e cada um de vocês que está entrando hoje. Deus tem uma palavra ao seu coração. Ó, pastora Doane, foi tremenda a conferência Atos. Aleluia, glórias ao Cordeiro. Aleluia, o Senhor hoje tem uma palavra para falar ao seu coração. O Senhor quer libertar os cativos, o Senhor quer curar os oprimidos, quer curar os enfermos, quer derramar os sinais, maravilhas. Eu fui, olha aí, irmã Aline, seja muito bem-vinda, nossa levita, aleluia, irmã Marciane, amém, glória a Deus, eu fui, foi glorioso, irmã Márcia, glória a Jesus, foi glorioso, quantos testemunhos nós contemplamos para a honra e glória do Senhor, foi poderoso, aleluia, ó, cante comigo esse louvor antes da gente começar essa palavra poderosa sobre o seu coração. Chegou a hora do Senhor fazer algo sobrenatural na sua vida. Chegou a hora do Senhor derramar a sua glória. Chegou a hora do Senhor abrir as portas. Chegou a hora, igreja, não tem mais tempo de olhar nem para a direita, nem para a esquerda. Chegou a hora do Senhor levantar os pequeninos dele nas nações, nos quatro cantos dessa terra. Chegou a hora, igreja, do grande avivamento. E para esse grande avivamento acontecer, é a libertação, a cura, a restauração no meio da igreja. E o Senhor quer ensinar os filhos a permanecer na fé. O Senhor quer ensinar, quer capacitar todos os povos para serem cheios desse poder e dessa glória. E se você crê, você pode ser cheio do poder do Espírito Santo de Deus. O Senhor quer fazer algo na sua vida. O Senhor quer fazer algo na sua vida, irmã Lilian Cardoso. O Senhor quer fazer algo na sua vida, irmã Andréia, irmã Chayene, lá de Minas, se eu não me engano, irmã Michele. Glórias ao Cordeiro, porque o Senhor está a fazer algo no nosso meio. E Ele vai revelar segredos. Repita comigo, o Senhor vai revelar segredos. Segredo aos filhos, segredo aos escolhidos. E nós não temos mais tempo. Não temos mais tempo. Há uma urgência. É a urgência do tempo do Senhor, da renúncia, do arrependimento. Esse é o tempo de você se render em espírito e em verdade. Aleluia. Porque o Senhor quer fazer algo glorioso em nosso meio. Aleluia. Glórias ao Cordeiro. Diga glórias ao Cordeiro, porque só Ele deve todo louvor e adoração. Shalom, irmã Helenice, sejam muito bem-vindos. Todos vocês que estão aí, hoje o Senhor tem algo a falar ao seu coração, amém? Eu quero chamar aqui pastora Doane, sentindo o coração de chamar você. Se você estiver disponível, quem conhece aí pastora Doane? Fala, pastora Doane é do manto. Vou pegar ela aqui no pulo. Vou tentar convidar ela aqui. Vamos ver. Mas hoje o Senhor tem uma palavra para falar ao seu coração. O Senhor quer fazer algo em nosso meio. Se a pastora Doni puder entrar, pode entrar. Senão não tem problema, amém? Mas hoje o Senhor quer trazer uma palavra. Hoje o Senhor quer trazer Sim ou não? nosso coração, igreja, aleluia. A paz do Senhor. Pastora, tudo bem? Glória a Deus, estamos bem, a paz do Senhor, regozijando ainda do que vivemos na conferência Atos. Aleluia, glórias ao Cordeiro. Antes da gente começar, para quem não conhece, essa pastora Doane, carrega aí uma unção sobrenatural. Então, você que me segue, vai lá seguir ela também.
Vai lá acompanhar os trabalhos dela. E, pastora Doane, antes de você compartilhar uma palavra que o Espírito Santo já trouxe aí ao seu coração, sem nem a gente falar, mas compartilhe um pouco do que foi a Conferência Atos para quem está aqui e também para as mulheres que estarão lá na nossa imersão Incendiadas, mas compartilhe um pouco do testemunho do que você, o seu esposo e toda a igreja viveu esse final de semana. Foi algo, né, tremendo para as nossas vidas, né? Primeiramente, o que mais me chama a atenção é de o Senhor estar neste tempo e ao encontro dos pequeninos, né? Porque nós estamos acostumados a participar de eventos em grandes ministérios, em grandes igrejas, em grandes ambientes. E foi uma honra receber a profeta Suzana lá na nossa igreja, que é uma igreja pequena, é uma igreja que está iniciando. Então, talvez você que está aí nos ouvindo, você que está aí conectado a nós, você tem que ter esta maturidade de que o tempo dos pequeninos está chegando para as nossas vidas. Então, de ter este entendimento que Deus ele está indo de encontro às pessoas que têm sede, que têm necessidade. Porque, profeta Suzana, a gente vê que tem lugares que jamais essas conferências iriam chegar, e a nossa igreja é uma delas. Então, o Senhor nos concedeu este presente. As irmãs tiveram sonhos proféticos. Pessoas acordaram cheia de regozijo, cheio de alegrias. Pessoas que chegaram lá abatidas, sem esperança, sem expectativa, porque no ambiente de glória, que eu achei muito interessante, profeta Suzana, que eu observei, né, que eu também tive a oportunidade de estar na imersão, é que o ambiente de glória não tem a necessidade da profeta Suzana tocar na sua vida. Porque muitas pessoas não foram tocadas, mas pessoas saíram de lá cheias da presença do Senhor. Porque quem carrega a glória, como a profeta Suzana carrega, o céu ele se abre naquele ambiente. A manifestação da glória de Deus acontece naquele ambiente. As irmãs falando, foi tremendo, glória pura, né? Então, a nossa alegria, o nosso prazer, a nossa esperança é saber que Deus está levantando homens e mulheres de Deus para ir de encontro aos pequeninos. Ao ir de encontro não é daqueles que sabem tudo. A ir de encontro daqueles que têm o desejo, têm a vontade de receber mais algo do Senhor. Então, nós estamos assim, regozijando, profeta Suzana, ainda maravilhados por toda a maravilha, por toda a glória, porque o que é engraçado? A conferência, gente, ela acaba. Foi sábado e domingo, né? As luzes se apagam, mas a essência de Deus, ela continua. A graça de Deus, ela continua. Ela vai acompanhando aqueles que estão naquele ambiente de glória. Então, se você não foi, ou se você já foi uma vez, não, eu fui na conferência Atos, eu não vou na Incendiadas, não. Não pense desta maneira, porque você também está limitando você mesma de receber mais do Senhor. Eu falo isso por experiência própria. Então, talvez você já foi na conferência Atos e está achando, não, eu não vou, né? Eu talvez participou até de outros trabalhos também, com outras pessoas de Deus, né, profeta Suzana? Com outras pessoas também que são chamadas para carregar mantos de glória, mantos da eternidade, e você acha aquilo o suficiente para a sua vida. Mas não se limite ao receber a glória e a manifestação do poder de Deus. Olha como que o Espírito Santo de Deus é lindo, ele já está revelando aqui. Jesus, ele poderia ter ficado com os discípulos uma semana, já era o suficiente. Mas eles precisavam estar com Jesus mais tempo para receber mais ativações, para receber mais ensinamentos,
para receber mais libertações, porque todos nós precisamos ser libertos. Você também, pastora Duane? Sim, precisam, precisam. Então, Jesus, ele fica com o período, a gente, eu não gosto de falar, não, profeta Suzana, que o Espírito Santo de Deus vai revelando os mistérios. E eu não vou tomar live, não, tá? Não, estamos aqui para te ouvir. Eu estou aqui hoje para te ouvir. O Espírito Santo tocou fortemente ao meu coração. Então, estamos aqui para. É um prazer e é uma honra. Muito obrigada por esta honra. Muito obrigada por me colocar neste lugar de honra. Né? Então, Jesus, ele ficou um período com os discípulos. Então, aquele período, Jesus estava transferindo o que ele carregava, porque, olha só que interessante, Deus conhece a nossa limitação. Jesus sabia que a maturidade daqueles discípulos, Jesus sabia que aqueles discípulos ainda estavam aprendendo uma jornada. Então, Jesus, ele não vai despertar, ele não vai nos jogar muitas coisas que não somos capazes ainda de absorver. Então, cada conferência, cada imersão, são porções que nós vamos recebendo e também recebemos ajustes na nossa vida. Porque é impossível você entrar num propósito pela conferência Atos, como entrou a nossa igreja, e pessoas já chegaram para mim dizendo, eu vou continuar no propósito. Porque não é só o momento, entende? As luzes se apagam, mas a manifestação da glória de Deus continua. Então, pessoas que não receberam somente uma libertação, que talvez pode parecer pequena aos seus olhos, mas você que talvez não esteve lá, não conhece a história de a vida de algumas pessoas, foi libertações de cativeiros de décadas, que jamais aquela pessoa sozinha conseguiria. Olha só o que o Espírito Santo de Deus está revelando. Jesus sabia que aqueles discípulos, eles não tinham condições de ser libertos da noite para o dia. Então nós temos que nos colocar nesse lugar de humildade. De quê? De saber que precisamos mais da glória, sim. Mas precisamos também de receber outras coisas que a eternidade liberta. Que a eternidade libera sobre nós. A libertação, profeta Suzana, se eu estiver errada também, você me fala, tá? Porque as pessoas pensam que é só libertação que o céu libera. O céu libera cura, o céu libera amadurecimento, o céu libera mudança do seu DNA, o céu libera mudança e transformação na sua mente, como diz a palavra do Senhor. Transformai-vos a nossa mente. Então, o ambiente de glória, o ensinamento dado nesses dias de imersão, são coisas que são codificadas dentro de nós. Então, o que Jesus fez? Jesus viu, eles não têm capacidade de ser transformados numa conferência de final de semana. Jesus, ele deu, foi glorioso, vai continuar fazendo, vai. Mas Jesus permanecia com eles para trazer para eles um amadurecimento de toda essa carga, de tudo isso que estava sendo liberada para a vida deles. Gente, é muita coisa. É muita coisa que nós vivemos esse final de semana. Foi muitas coisas. No sábado, as pessoas dormiam e sonhavam na segunda, no domingo, me contando. Então, pessoas que no outro dia iam trabalhar e sabiam que iam ficar acamadas pelo esforço que fizeram, mas já acordaram já toda empolgada, toda animada. Então, o ambiente de glória, ele é ilimitado. A gente não pode falar, ele só curou, ele só libertou, porque se eu falar isso que estava naquele ambiente, eu vou estar limitando a glória de Deus. Então foram várias coisas que foram liberadas para nós, que às vezes nós ainda não temos até maturidade para absorver. Estamos sentindo, estamos experimentando, mas não se limite a só a conferência Atos. Não se limite. Dá um pouquinho de água para mim. Não se limite somente porque você estava ali. Não.
louvor que eu gosto muito, que fala que o céu tem mais. O céu tem mais para nossas vidas. Vai ter outras conferências de conhecidos nossos, a pastora Elma, que está aqui também, ao vivo conosco. Você vai na conferência dela, no ministério dela, mas não deixe de participar da imersão. Não deixe de participar, porque ali são porções. Meu Deus! O Espírito Santo está dizendo, lembra de Moisés e Josué? Josué foi recebendo porções. Lembra de Elias e Eliseu? Não, vou pegar, vou fazer aqui agora e vou embora. Não, precisou de um caminhar, precisou de passar momentos, precisou de participar de mais momentos de intimidade juntos. E olha Jesus só que sabia. interessante, doutora. Quanto mais é uma das palavras que o senhor trouxe ali, e quanto mais a gente está inserido num ambiente de glória, quanto mais a gente está recebendo ali palavra. Eu não sei se a irmã que recebeu libertação através da palavra, se ela estiver aqui, ela puder colocar aqui a palavra, mas durante a palavra, vidas ali começaram a receber libertação. Olha o quanto que isso é forte. A palavra ainda estava sendo ministrada e uma irmã começou a receber libertação. E ela não tinha conseguido chegar na primeira sessão, ela só pode chegar depois do intervalo. E a partir do momento que ela estava com tanta sede, fome e sede, que ela acessou a libertação dela. O Senhor abriu as portas. Então, olha só que interessante isso. Quanto mais a gente está num ambiente de glória, quanto mais a gente está recebendo palavra, o verdadeiro alimento sólido, mais nós vamos sendo libertos, mais nós vamos sendo transformados, Glória a mais Deus. arrancando o jugo, mais o Senhor vai tirando as escamas dos nossos olhos, mais o Senhor vai operando transformação. Então, foi glorioso que nós contemplamos ali. Em breve nós estaremos lá, na pastora Elma também. Será glorioso. E isso é o que o Senhor vai fazer nos últimos dias. É derramar dessa porção de glória. Então, quanto mais você está inserido num ambiente como esse, de glória, de unção genuína, mais você está sendo transformado. Aleluia. Então, por isso a importância de você manter. E nós sabemos que não vai ser fácil, vai ter levantes, o inimigo vai tentar contra você, mas você tem que perseverar até o fim, você tem que continuar firme. Né? Então, foi glorioso e será 3 vezes mais tudo que nós vamos viver. O Senhor tem falado sobre isso, sobre números, né? Porções, multiplicação. Então, o Incendiadas 2, que vai ser daqui a alguns dias, vai ser 3 vezes mais. Glória a Deus. Então, nós estamos com o coração transbordando por tudo que Deus está fazendo. Porque Deus quer, nesse tempo, capacitar uma geração de mulheres, homens, de todas as idades. Esse é o tempo, igreja, do Senhor fazer algo glorioso no meio da igreja. Separar o joio do trigo, capacitar, ensinar, instruir, exortar. Nós estamos sendo duramente corrigidos pelo Senhor nesse tempo. O que ainda precisa ser alinhado, o que ainda precisa ser arrancado de nós, a estrutura do velho homem, né? Como a gente fala, a palavra diz. Então, nós precisamos estar nesse lugar de obediência. Obediência. Então, gera já no seu coração que você quer receber ali na imersão Incendiados. Gera, meu Deus, eu quero ser transformado. Eu sinto que há algo que ainda não foi destravado na minha vida. Eu preciso destravar, eu preciso que a minha família alcance esse lugar. Então, gera, você, mulher de todos os lugares. Nós temos, pastora Duane, mulheres de vários lugares aí do Brasil que já se inscreveram. Temos caravanas aí acontecendo. Glória a Deus. Então, estamos com o coração transbordando por isso. E eu creio que cada vez mais será glorioso mover e a glória de Deus.
Então, você que não se inscreveu ainda, pastora Duane, fala para as mulheres aí que não se inscreveram ainda, porque as vagas são limitadas. O que essas mulheres vão receber? E que ainda tem vaga. Coloca aqui no chat. Ainda tem uma vaga para você. Ainda tem. Mas corre porque as vagas são limitadas. É verdade, né? A gente vê que tem oportunidades que nos são concedidas, que nós não podemos perder essas oportunidades, né? Como eu estava falando, as porções que são liberadas para nós neste ambiente. Então, a cada tempo, Deus vai nos dando essa capacidade para receber essas porções. Mas também é necessário um empenho da nossa parte. É necessário nós se movermos para podermos estar neste tipo de ambiente de glória. Nós conhecemos a história da mulher do fluxo de sangue. Ela sabia a história que ela carregava, a multidão não sabia. Os momentos de dores, as horas, os dias que ela passava sem estar com pessoas perto dela, porque ela era exclusa. Mas aquela mulher, ela não olhou o cenário da história dela para poder ir atrás do milagre. Sabe, profeta Suzana, o Espírito Santo de Deus colocou essa palavra no meu coração nesta noite para dizer para você que talvez você já participou de muitos eventos de mulheres. Você pode ter participado de várias coisas que relacionadas à cura, à libertação, a milagres. E talvez você não se decide por causa das suas frustrações. Porque você criou tanto uma expectativa, você queria tantas vontades, você queria tantas coisas acontecer naquele ambiente, quando você chegou em casa, não foi a realidade que você esperava e você voltou para trás. Então tudo que é oferecido para você, você não acredita mais. O Espírito Santo de Deus está falando com alguém aí. Talvez você está numa frustração tão grande a respeito de coisas e eventos de Deus, que quando lhe é oferecido uma oportunidade, você pensa, vai ser como mais um que eu vou. Vai ser como mais um ambiente que eu vou. Nós não estamos falando aqui de algo que nós não vivemos. Nós estamos falando algo de que vivemos. As irmãs que estão aqui, que são do nosso ministério, eu fui, foi bênção, é glorioso, é verdade, é real. Então que você venha colocar o que sentimento dentro de você? O sentimento que aquela mulher do fluxo de sangue tinha. Ela foi frustrada? Foi, gente. Quantos remédios, quantos médicos, a Bíblia vai dizer que ela gastou tudo que ela tinha. Mas essa frustração de indo batendo em porta e não achando saída, não apaga a vontade de ser curada, o desejo de ser transformada, a vontade de querer uma mudança de vida. Então não deixe que essas frustrações da sua vida te impeça de enxergar que Deus pode sim fazer ainda aquilo que você deseja. Nós não estamos falando de uma mulher que ficou numa batalha durante 5 anos. Nós estamos falando de uma mulher que teve uma trajetória de 12 anos. Você pode imaginar comigo, entra comigo na história, entra com a profeta Suzana na história. Jesus, ela escutando de alguma forma algum vizinho, alguém que ela ficava exclusa. E veio todas aquelas frustrações na mente dela. Todas aquelas portas que ela entrou. E médicos de mãos que ela passou e ela não viu saída. Mas aquela frustração teve que tomar outro destino. Porque aquela mulher, ela não tinha dom de cura, aquela mulher não tinha dom de poder, aquela mulher, a gente não sabe se ela era preletora, a gente não sabe o histórico dessa mulher. Mas a frustração, você acha que não bateu na porta da casa dela? Na mente dela? Mais uma vez, olha quantos encontros você já foi. Olha quantas igrejas você já bateu, quantos eventos você já foi, nada resolveu.
Mas assim como aquela mulher ouviu falar de Jesus, nós estamos falando aqui daquilo que Jesus ainda pode fazer por você. Não deixe, não deixe a frustração te colocar num lugar de paralisação. Se mova para estar na conferência. Vá com o coração, como aquela mulher saiu de casa. Ela não saiu pensando no caminho. Ela saiu de casa. Se eu somente tocar na orla dele, eu serei curada. Então, profeta Suzana, o Espírito Santo de Deus, para pessoas que vão ver a live depois. Tem pessoas que estão aqui, estão recebendo, mas são pessoas que vão ver a live depois. Não deixe que o medo, que a frustração, que aquilo que os homens te fizeram, que as palavras que você recebeu de engano, que as palavras que você recebeu de mentira, que tudo aquilo que foi lançado diante da sua história te coloque num cativeiro, te torne aprisionada a ponto de você não querer receber aquilo que o céu vai estar liberando na Incendiadas. Amém? Aleluia, glória a Deus, que palavra. Eu estou sendo edificada demais por essa palavra. Glórias ao Cordeiro, porque grandes coisas o Senhor vai fazer. Dias 16 e 17 de maio já tem um encontro marcado nos céus, né? Onde vidas serão totalmente transformadas, não só pela glória que já está ali sendo derramada. Veremos semana de Pentecostes. Meu Deus. Então, o que Deus vai fazer, a palavra do Oni vai estar lá conosco, também trazendo ali uma palavra que será sobrenatural. Então, você, mulher de todos os lugares, venha estar conosco nos dias 16 e 17 de maio. Comece a se preparar também, porque a gente tem que gerar aquilo que a gente quer receber, né, pastora? Então, faça um propósito de jejum. Comece hoje, a partir de meia-noite, até a sexta-feira, pré-conferência. Se prepare em jejum, em oração, o que você quer receber ali. Seja um jejum de Daniel, seja um jejum parcial, mas se prepare. Se prepare porque vocês vão estar diante do Rei. E Ele estará ali para derramar essa porção gloriosa sobre os filhos de Deus, sobre as filhas. Nós somos filhas, nós somos co-herdeiras de Cristo. Então se prepare em jejum e oração o que você quer receber. Gera no teu espírito. Gera no seu espírito. A Gilda está comentando aí, será a última do Espírito Santo. Vitória, Incendiada será a última desse ano. Em Vitória, né, pastora Duane? Nós temos aí uma agenda a cumprir, nós temos aí muita obra para fazer pela frente. Verdade. Mas em breve, Gilda vai ter aí novidades, então acompanhe. Mas a agenda para Vitória é agora. Então você não perca, não perca. Você que estará aqui, você de outro estado, venha estar conosco, porque essa é uma oportunidade preparada dos céus para cada uma de vocês, para trazer cura, restauração e libertação aos corações. Jesus. E eu Profeta quero... Suzana. Pode falar, pastor. Licença. Aquela irmã que recebeu a libertação, né, ela fez um propósito de 21 dias. E ela gerou isso no coração dela. Né? Ela não está na live, ela está trabalhando. E ela gerou no coração dela. Quando a senhora falou sobre o jejum, me veio aqui a história dela, que ela me contou pós, né? E ela gerou isso no coração dela. E olha só que tremendo, profeta Suzana. Ela pediu a folga no dia, não deram a folga para ela. As chefias dela confundiram a data e ela chegou mais tarde na conferência. Mas mesmo assim, ela recebeu, porque o coração dela estava voltado para aquele ambiente. Então, é só um alerta para você que está aqui. Né? Faça um propósito. Faça um propósito.
conosco essa irmã que recebeu essa libertação, que eu creio que é a que eu estou trazendo à memória agora. Igreja, uma irmã que recebeu libertação de um cativeiro de 700 anos. 700 anos caiu um cativeiro. Meu Deus. Então foi algo glorioso, e assim que ela foi liberta, que ela recebeu aquela libertação, ela trouxe ali, né, e comentou conosco que ela sentiu que saiu um jugo dela. Então você imagina você ser liberto de um cativeiro que veio de geração para impedir as famílias de receber o que Deus tem preparado. Ela recebeu uma libertação de 700 anos. Ah, Suzana, libertação, maldição hereditária está na palavra. Nós vemos aí cadeias, cativeiros, existem cativeiros geracionais. Eu estou preparando a mentoria, que eu sei que muitas pessoas aqui querem fazer a mentoria. E nós teremos uma escola de alinhamento profético, onde tudo isso eu vou trazer muitas chaves para vocês, para quem é do online, para quem é de outros estados e para edificar vidas. Mas existem cativeiros geracionais. E o Senhor libertou essa irmã. Foi no sábado, né, pastora Doni? Foi. No sábado, essa irmã recebeu libertação. 700 anos. Então você imagina, e ali o Senhor trouxe uma palavra que esse ano ainda, essa irmã, a vida dela vai ser totalmente transformada. O inimigo havia tentado impedir as gerações de receber as bênçãos sacerdotais. Esse tempo ela vai viver as promessas. Aleluia. Ela foi liberta dos cativeiros. O que antes impedia não pode impedir mais. Basta que ela continue posicionada onde Deus quer que ela esteja. Que ela não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Que ela feche todo tipo de legalidade. Isso eu falo para todos nós. Feche qualquer tipo de legalidade. E se você acessa esse lugar de libertação, se você gera no seu espírito, a sua vida começa a ser totalmente transformada. Tudo aquilo que o inimigo, os espíritos das trevas, impedia você de acessar, não pode mais impedir. Porque foi julgado uma sentença. Repita comigo. O Senhor julga sentenças de cativeiros geracionais. Então, quando o Senhor julga essa sentença em favor da sua vida, você começa a acessar lugares e dimensões de glórias que antes você não tinha acessado. Então, quão precioso é quando você recebe uma libertação. E não é qualquer libertação que nós estamos falando. Nós estamos falando libertação de cativeiros geracionais. O que veio das suas gerações. Ciclos repetitivos. Talvez houve derramamento de sangue. Talvez houve altares levantados a Baal. Talvez houve feitiçaria. E isso o inimigo usa para tentar acusar os filhos de Deus. Então, isso você tem que clamar ao Senhor para que isso cesse, para que essa condição seja arrancada, os cativeiros que impedem a sua mente de viver o sobrenatural, que impedem a sua família, que impedem as suas finanças. Talvez a sua finança é totalmente travada, talvez a sua família vive um jugo desigual, talvez a sua vida espiritual não tem desatar porque você está em um cativeiro e você talvez não consegue ver com seus olhos espirituais. E o Senhor quer libertar nesse tempo. Então nós veremos muitos cativeiros geracionais serão julgados na imersão incendiadas, assim como nós vemos agora na Atos. Pastora Duane, será uma onda de libertação. Meu Deus. E assim como profetizado, que as vidas antes mesmo de chegarem ali, ó, irmã Priscila aí já na expectativa, as vidas antes mesmo de chegarem já vão ter experiências com o Espírito Santo de Deus. As vidas já estão sendo visitadas pelos anjos. O Senhor já está convocando um exército que estará ali a ministrar sobre as vidas, o Espírito Santo de Deus. Então você, mulher, que já está na expectativa de ir, eu declaro e profetizo nos próximos dias, você será visitado pelo Espírito Santo de Deus.
E vidas vão começar a ter uma experiência Glória a sobrenatural. Deus. E ali nós teremos uma onda de libertação, de Glória a cativeiro, Deus. terra, cadeias, grilhões. E vocês serão uma geração sedenta pelo Espírito Santo de Deus, uma geração de mulheres como Esther, como Déboras, como Ruth, uma geração de mulheres que irá ministrar, Aleluia, uma geração de aleluia. mulheres santificadas Meu para Deus. levar a glória do Cordeiro, porque o Senhor ama Aleluia. o exército de mulheres que Ele está santificando a noiva para viver esses últimos dias. Aleluia. Eu estou com meu coração em chamas. Em chamas. Nós temos e veremos uma grande onda de testemunhos. E o Senhor convoca vocês. Os céus está convocando um exército de mulheres para viver o sobrenatural de Deus. Não só mulheres, homens, crianças, adolescentes, todas as idades, todas as gerações focando nesse tempo para viver o sobrenatural. E para isso, você precisa tomar uma decisão, você precisa tomar um posicionamento. Eu não posso decidir por você, por mais que eu queira. Você tem que decidir. Coloque aqui no chat, eu preciso me posicionar. Eu preciso estar posicionado num lugar de obediência. Eu preciso ir. Eu preciso fazer algo, porque nós estamos nos últimos dias. O Senhor está chamando e convocando esse exército para viver o que Deus quer derramar sobre todos os povos. Então, algo glorioso nós veremos e contemplaremos. Aleluia. E será grandiosa a obra do Senhor. Aleluia. E eu quero falar para vocês que vocês não desanimem. Como que eu persevero diante de uma dificuldade? E eu queria trazer a palavra de 1 Samuel. Essa palavra eu creio que talvez todos vocês já conheçam. Que é a palavra de quando Davi ali foi guerrear contra Golias, pastora Dona. Davi tinha todos os motivos para desistir. Ele tinha todos os motivos para parar diante daquela dificuldade. Porque ele ouviu ali falando, né? A palavra que falou a ele. Você não poderá ir para pelejar, pois você ainda é moço. E ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Então, talvez o inimigo da sua alma, o gigante que peleja contra você, é um gigante que está geração em geração. Meu Deus. Está trazendo tormentos à sua alma, está trazendo tormentos à sua família, à sua parentela. E talvez pessoas vão falar, você não vai conseguir guerrear contra essa situação. E o Senhor trouxe você hoje aqui para falar, persevere, porque eu sou o Senhor. Aleluia. Diante dessa batalha. E para que nós possamos vencer o gigante, é necessário que a gente persevere. Porque imagina se Davi não tivesse perseverado. Então, nós temos que perseverar e não permitir que os inimigos de nossa alma, os gigantes, venham afligir o nosso espírito. Porque o que mais o inimigo quer é trazer palavras de confronto e dizer que você não é capaz, de que você não vai conseguir. Talvez pessoas serão usadas. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, sim contra as hostes do mal. Mas o inimigo usa armas para tentar abater. E que armas são essas? Ele vai tentar usar pessoas próximas a você. Assim como naquele momento ali, Saul declarou aquela palavra. E Davi poderia ter ouvido aquilo e ter falado, meu Deus, eu não tenho como enfrentar esse gigante. Talvez essa semana alguém falou isso. Você não tem como enfrentar essa situação. Essa situação você vai ser como um derrotado. E eu quero aqui liberar uma palavra sobre a sua vida, que você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. E nada, nem ninguém pode abalar ou impedir os planos de Deus sobre a sua vida. Deus está contigo nesse barco. O Senhor está contigo e vai adiante.
todos os seus inimigos, contra todos os seus adversários. O Senhor quer que você apenas creia, tão somente creia, e deposite a tua total confiança em quem formou os céus e a terra, em quem Deus Aleluia. morrer por cada um de nós naquela cruz do Calvário. Aleluia. Então saiba quem você é. Davi ali naquele momento, quando ele recebeu aquela palavra, pastora Duane, eu creio que veio essa revelação. Eu sei quem eu sou. Meu Deus. Eu sei em quem eu tenho crido. Aleluia. Aleluia. Profeta Suzana, que interessante, né? Porque as pessoas, elas têm hábito de valorizar as histórias de outras pessoas. Meu Deus. E às vezes, você que está aqui, mulher, você também tem que valorizar a sua história. Porque, como a profeta Suzana disse, quando ele foi confrontado ali, ele poderia ter falado, realmente, eu não tenho condições. Mas o que deu condições a Davi? Foi as suas guerras, que ninguém via. Eu acredito que naquela hora que ele estava diante de uma realidade que era impossível aos teus olhos, diante daqueles homens armados, imagina, profeta Suzana, você de chinelinha havaiana nos dias de hoje, e os homens todos armados, e as pessoas olhando realmente, gente. Então ele teve que romper contra olhares que desacreditavam dele. Porque as pessoas, elas sempre vão olhar pela aparência. Mas o Espírito Santo está dizendo, mulher, olha para a sua história. Porque Davi chegou falando o quê? Não, peraí, gente, não é assim não. Eu também tenho as minhas guerras. Talvez não tenham espadas como vocês, estou conjecturando. Talvez eu não tenha lanças, eu não tenho capacetes. Meu Deus, o Espírito Santo de Deus está me dizendo aqui. E tem mulheres que já entraram em guerras de filhos aqui. Mulheres, às vezes, que não sabiam orar direito. Mulheres que não sabiam jejuar direito. Mulheres que não sabiam nem para onde correr. E olha o que Davi lança diante daqueles homens. Davi lança a sua história. Davi lança o que ele já rompeu, o que ele já venceu. E sabe o que nessa palavra, quando a senhora estava ministrando, o profeta Suzana, me trouxe ao entendimento? Você não pode ficar paralisada nas guerras pequenas. Ele vai te transicionar por uma guerra maior, mas ele sabe que você sozinha não tem condições. E ele está preparando este ambiente de atmosfera para te capacitar nessa guerra que é grande aos teus olhos. A Incendiadas não é mais um encontro, não é mais uma Incendiadas. É uma capacitação do céu para você vencer guerras mais elevadas, que nós temos que ser realistas. Entra lá no cenário junto comigo. Todo mundo armado, só tinha soldado, ali era ambiente de guerra. Só tinha soldado. Soldado, ferreiro, tinha pajem de armas, tinha pessoas que estavam relacionadas à guerra. Davi chega naquele ambiente, a realidade é essa. Só que a Incendiadas, como nós mulheres, estamos necessitando de quê? Nós estamos necessitando de uma capacitação maior em nós. E sabe qual é a capacitação, profeta Suzana? Além de libertações, além de cativeiros, que o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui agora, através do início da fala da profeta Suzana. Identidade. Davi tinha o quê? Davi tinha identidade.
Meu Uma Deus. identidade que não deixou ele paralisar. Como o profeta Suzana falou, ele poderia ter parado ali e voltado. Realmente. Meu Deus. Ele poderia ter parado e voltado. Essa era a realidade. Mas Davi recebeu algo que ele necessitava, que não foi num cenário de guerra, aos olhos humanos. Mas foi a bagagem que ele experimentou na sua vida pessoal como cenário de guerra. Meu Deus. Então, o que ele tinha naquele momento? Identidade. Eu não tenho vestes. Olha que vou te falar o que o Espírito Santo. Eu estou aqui, gente, é porque o profeta Suzano está me dando liberdade. Profeta Suzano, eu estou dando lugar. Pode, dá lugar, Vânia, dá lugar. Fala aí, coloca aqui no chat, dá lugar, pastora Duane. Então, quando Davi ele chega naquele ambiente que é uma realidade para ele, que realmente, aos olhos humanos, ele não tinha capacidade de vencer aquela guerra, mas Davi tinha identidade. Quantas mulheres nas batalhas da vida perderam a identidade? E a imersão, ela vai nos conceder essa libertação de cativeiro. Nós precisamos, eu me coloco nesse lugar, nós precisamos sair do lugar onde nós não conseguimos enxergar a nossa identidade. Não conseguimos. Às vezes, as pessoas de fora não conseguem ver, lançam sobre nós, não foi isso que o profeta Suzana falou? Que o Saul falou, olha, você não é guerreiro, ele é guerreiro desde novo. Então, olha o que é, profeta Suzana, uma pessoa com identidade. Então, a falta de identidade, ela é um cativeiro. Não é isso, profeta Suzana? Não é, profeta Suzana? Porque eu acho que estou aqui compreendendo hoje. Porque esses mantos de libertação. Pastora Doni carrega um manto da palavra. Pastora Doni, além de pastora, é uma profeta da palavra ainda. Você coloca aqui, ó, pastora Duane é uma profeta da palavra. É uma anciã. Ela e o esposo dela são anciões. Meu Deus, que manto. Não, fala aí, pastora, que eu tô aqui para ouvir hoje. Eu tô aqui só para ouvir mesmo. As cajadadas. Então, pode exortar, pastor. Pode exortar. Porque eu sou da palavra, mas quem carrega o manto, gente, da libertação não sou eu não, tá? É a profeta Suzana. Então, profeta Suzana, junte esse entendimento comigo. A falta de identidade também não é um cativeiro? Cativeiro geracional. Olha aí. Então, quando a gente vê na narrativa da palavra, a gente entende que Davi também era desprezado pela família e pelo pai. A gente entende. A Bíblia não diz isso, mas a gente entende que foi passando todos os irmãos. Meu Deus, olha, o Espírito Santo é lindo demais. Eu sou apaixonada, gente, com o Espírito Santo. Meu Deus. Escute isso. Davi, ele só entra nessa batalha porque ele recebe uma unção de profeta. Meu Deus! Oh, rabação de cadaraço! Ai, pai! Meu Deus, Deus é lindo demais, gente. É interessante que a gente tem que entender que nós não estamos endeusando ninguém, porque tudo está na palavra. Então, nós temos que entender que tem guerras que nós iremos entrar com a nossa identidade se recebermos a unção do profeta. Então, Davi, até então, ele tinha guerras que ele lutou sozinho com Deus? Tinha, todos nós temos. Eu vou fazer igual a profeta Suzana, tá? Escreve aí se você não teve guerras que você lutou só você e Deus. Sem unção de pastor, sem unção de profeta, sem unção de profetisa, sem palavra de ninguém. Foi só você e Deus. Vai ter batalhas que nós vamos vencer.
Mas tem batalhas que são de alto nível. Essas batalhas que são níveis maiores, nós não conseguimos recebê-las se não tivermos a unção do profeta sobre as nossas vidas. Davi primeiro recebe a unção. Davi primeiro tem um encontro com o profeta, para depois ele entrar nesta batalha. Então tem coisas que nós precisamos receber impartições. E para receber impartição, escute isso. Você tem que estar numa posição de humildade. Por quê? Porque você vai estar mostrando, não é para o homem, você está mostrando para o Senhor que eu não consigo vencer esta batalha se eu não receber uma unção maior, se eu não receber uma ativação maior, se eu não receber uma impartição de alguém que carrega mais do que eu. Não tem como. Toda a palavra foi liberada através de palavras de profetas de Deus. Sempre teve alguém que carrega o manto maior. Então nós temos que se colocar nesse lugar de humildade. Eu preciso dessa unção, eu preciso receber. Eu preciso estar na Incendiadas, porque, gente, o que vem aí, olha, escute isso, o que está por vir, com essas coisinhas básicas, nós não vamos conseguir. Nós não vamos. Deus está movimentando, Deus está trazendo a pessoas desconhecidas, Deus está levantando pessoas que jamais poderiam entrar neste ambiente. Gente, se você não sabe, a profeta Suzana veio para ficar 10 dias, você não sabe disso. Então por que Deus prendeu ela aqui? Para essa unção chegar sobre nós, para essa impartição vir sobre a nossa vida. Já recebemos coisas gloriosas? Já vencemos, rompemos, já. Olha para a sua história. Olha você aí viva. Mas Deus está querendo te levar em guerras aonde os cativeiros geracionais da falta de identidade te tiram desse lugar. Então, se eu vou transitar para um nível maior, eu preciso de uma unção maior. Abraão recebeu a unção maior, Melquisedeque, então a unção, ninguém vai ficar toda a vida passando, não, tem impartições que nós recebemos. Então é por isso que nós estamos intensificando esse convite, não é por nós. A profeta Suzana, ela não precisa disso. A profeta Suzana, ela poderia estar em outros lugares. Ela poderia estar em outras casas. Pessoas desejam a presença dela. Ela não precisa disso. Ela não precisa de colocar a mão em você, porque você... Não, ela não precisa disso. Ela já carrega isso sobre a vida dela. Se nós estamos aqui fazendo esta live para convocar, para incendiar, que quem precisa somos nós. Meu Deus. Essa é a verdade. Quem precisa somos nós. Eu quero sim receber algo mais. Sabe, o Espírito Santo está me dizendo aqui agora que tem pessoas que precisam de receber força. Você não tem vontade de ir para a igreja. Alguém está aí. Se não está, vai aparecer mais tarde na live. Não sei se essa live vai ficar salva, como é que é. Profeta Suzana, pode mandar isso aí, tá? Que eu estou aqui disponível para te servir, tá bom? Então, pode falar, tá bom, amém. Estamos aqui para ouvir. É glorioso que a senhora carrega, né? Eu honro que a senhora carrega. Inclusive, isso é uma das chaves também, né? Quando a gente honra a unção que um homem ou que uma mulher de Deus carrega, é o que Eliseu, né, carregou de Elias. Ele honrou aquela unção. Então, a pastora Dônia, eu já profetizei que ela vai carregar os mantos 7 vezes mais. Eu não sei nem como é que isso é possível, né? Mas eu já profetizei. Já profetizei sobre os filhos do ministério. 7 vezes mais. Vocês vão fazer obras maiores, que Jesus falou aos filhos, 7 vezes mais. Então, que glória, que palavra. Deixa Deus te usar, pastor. É isso mesmo, glória a Deus. E você está me ouvindo aqui, e isso é um efeito da unção.
Eu não posso colocar aqui o meu esforço e meu empenho. Tem uma ligação? Tem. Mas E a unção que sabe, recebemos. às vezes, Oi? e é o que o Senhor, né, trouxe a revelação lá na Conferência Atos, né? E o que Deus tem falado muito ao meu coração é que muitos, infelizmente, ainda não sabem o que, que é uma libertação. Muitos não sabem a Não sua sabe. identidade, muitos ainda não tiveram essa revelação, seja por espírito de religiosidade, seja pelas escamas dos olhos, seja pela frieza espiritual, que o Senhor quer arrancar isso de você. Ele quer que você viva a plenitude do Espírito Santo. Assim como Davi viveu, e Davi contemplou a sua identidade ali, ele Meu teve a consciência Deus. que ele era. Deus quer revelar a identidade que Meu você Deus. carrega. Qual é a sua identidade, pastora Duane? Para o que o céus te chamou aqui nessa terra? Para o que Deus te chamou, Érica, Andréia, cada um de vocês que está aqui, Roberta? Qual é a sua verdadeira identidade em Cristo? Meu Deus. Você não sabe a sua identidade. É o que a pastora Duane teve uma grande chave de revelação. Você está sob o jugo de um cativeiro. Meu Deus. Meu Deus. O que está sobre a sua vida? O que, que os céus enxergam sobre você? Meu Deus. E o inimigo tenta colocar uma capa. Pessoas, pastora Duane, vivem de máscaras porque não receberam a sua identidade. É verdade. Meu Deus, forte. Pessoas vivem em máscaras porque não sabem e não acessaram o lugar da identidade celestial do Cordeiro. Meu Deus. Meu Não Deus. sabem o que são, quem são, para o que veio essa terra, para qual o propósito que você veio. Você já chegou a se perguntar? A que propósito o Senhor me chamou a essa terra? Foi só para trabalhar, gerar dinheiro e partir, gerar filhos, fazer, gerar uma família, formar uma família e partir? Será que é isso? É só isso? E já é uma grande bênção você gerar uma família, você gerar. Sim. Já é uma bênção, já é uma promessa dos céus. Mas eu estou perguntando aqui qual o seu propósito celestial. Davi tinha um propósito celestial. Meu Deus. Há mulheres aqui que carregam um Meu propósito. Deus. Há mulheres aqui que são como Déboras, mas Aleluia. com seu chamado totalmente apagado. Há mulheres aqui que carregam a história de Esther, que foram chamadas para serem libertadoras, mas há um jugo sobre elas, há um fardo, há um cativeiro que impede elas de acessarem o lugar da promessa. E o Senhor quer libertar você desse cativeiro. E para isso exige-se o quê? Humildade. Meu Deus. A chave, uma das chaves para você receber a verdadeira libertação é a humildade. Verdade. Conhecer que nós precisamos ser libertos todos os dias e que cativeiros precisam cair, o que veio das gerações. Então, uma das chaves da libertação é a humildade, é o reconhecer que nós temos a natureza caída do homem, do pecado. O que veio das suas gerações precisa ser julgado. E se você não tiver essa humildade, você está com a capa do orgulho sobre você. E aí tem uma influência do espírito de Beelzebub. Meu Deus. Meu Deus. Traz o orgulho e a capa e a sensação de não, eu já sou autossuficiente, eu não preciso disso. Você está sob a influência de Beelzebub, meu irmão, minha irmã. Você está sob a influência de Beelzebub. E essa influência pode ser que venha de gerações. E está tentando atormentar a sua vida para você não acessar esse lugar de promessa. Então comece a querer arrancar isso de você. Declare hoje, Senhor, arranca todo orgulho da minha alma, do
ego, soberba, ganâncias. Arranca e traz a tua humildade sobre a minha vida para que eu possa verdadeiramente alcançar esse lugar de libertação para receber a minha identidade. Profeta Suzana, isso é tão forte que a senhora está falando que quando Davi ele foi ungido, ele não foi para ir para a guerra. Ele foi para levar alimento para os seus irmãos. Então você entende o que uma libertação ela te concede? O que uma unção ela te concede? A unção, ela não vai te conceder uma exaltação, muito pelo contrário. A unção, ela vai te colocar num lugar onde você vai ser humilde, mas você vai ter identidade por aquilo que você carrega. A humildade, ela vem tanto através da unção que foi derramada sobre Davi, porque Davi, na hora que for lutar contra o gigante, ele poderia, quando Saul ofereceu as vestes dele para guerrear, o que Davi poderia ter falado? Deus é comigo. Eu já venci várias guerras. Eu tenho a pedra da unção. Eu tenho um cajado. Não foi isso. Ele foi humilde o suficiente para experimentar uma roupa que não era sua. Meu Deus. Então você está entendendo aqui o que uma libertação e o que uma unção é capaz de provocar? E Deus está me trazendo a imagem aqui agora. O óleo que a profeta Suzana derrama sobre nós, nas imersões. Você está entendendo agora que esta unção, ela expulsa esse orgulho, expulsa essa altivez. E a unção, ela te deixa carregar também níveis de humildade. Gente, Davi poderia ter falado, você não sabe de nada, agora eu sou ungido, vou ficar no seu lugar. Agora! Não. Eu tenho as 5 pregas, 5 proféticos, 5 não sei o que. Não foi isso. É para mim experimentar, eu vou experimentar. É para mim descer, eu vou descer. Porque a transferência, a unção, ela te coloca neste lugar. Alguém botou aqui que passou gratidão e humildade. Gente, Davi falou a seguinte frase: eu já matei um urso e um leão. Então ele já estava ali já falando das suas guerras. Ele poderia emendar e falar: você não ouviu minha história, não? Que eu não preciso dessa armadura coisa nenhuma, que eu não preciso desses ferros, eu não preciso disso, que Deus é comigo. Mas isso fez o quê? A unção da libertação, gente. Ela trouxe uma legitimidade da humildade na vida de Davi. Isso se tornou legítimo nele. Nós vamos ver pelas atitudes.